viu na vida daquela mulher. Mas sabe que isso não é um maior milagre, porque ela continua presa a uma cadeira de roda. Ela conseguiu casar, já está há 24 anos casada. Mas sabe qual é o maior milagre que eu vi naquela mulher? Porque Deus não a curou. Ela era para morrer aos 8 anos, mas já está com 44, não morreu, a gente não sabe quando vai morrer. Mas ela está cada dia, vamos assim, com menos movimentos. Hoje ela só mexe um dedo dessa mão e a cabeça um pouquinho assim e consegue falar. Mas sabe o que mais me surpreendeu? Foi de que aquela mulher mora nos Estados Unidos, no hemisfério norte do nosso globo terrestre. Essa mulher podia estar dentro de um quarto curtindo a sua depressão, a sua melancolia. Aquela mulher podia estar lá vivendo a sua vidinha, se amargurando porque nunca vai poder ter um filho, nunca vai poder correr, nunca vai poder fazer nada. Mas aquela mulher viajou centenas, milhares de quilômetros para estar aqui na Igreja Batista Filadélfia de Canoas, para dizer para mim e para você que ela conheceu um Deus e ela louva a Deus por isso. Isso é avivamento. Avivamento produz em mim uma atitude de louvor e glorificação a Deus. Se você ler o livro Dia a Dia com Deus, nessa semana você vai se deparar com o testemunho de Fanny Gross, uma menina que por um erro médico, de tratamento médico, quando tinha 6 semanas de idade, cegaram as suas vistas. Gente, ser cego hoje é muito fácil, mas isso no século passado era um horror. Os seus pais morreram e ela teve que ser criada pela sua avó, que transmitiu a ela e ensinou a ver a beleza do mundo através dos olhos da sua avó. E essa menina teve uma atitude de louvor e glorificação a Deus, e ela escreveu mais de 9.000 hinos, poesias glorificando a Deus. No cantor cristão existe pelo menos 2 que são conhecidíssimos. Se paz... Não é esse. Que segurança sou de Jesus. Gente, avivamento me leva a ter uma atitude de glorificação a Deus. Avivamento trabalha o meu caráter de forma que eu tenho hoje uma mudança de comportamento. É impossível eu dizer que sou uma pessoa avivada se eu continuo sendo uma pessoa que tem um comportamento, um caráter distorcido. Avivamento produz transformação de valores. Avivamento produz em mim uma nova postura. Avivamento desperta em mim um desejo de oração. Eu tenho prazer em estar na presença do Senhor. Não é fé na oração, mas é oração porque isso é me colocar em submissão à vontade de Deus. Avivamento se manifesta na minha vida quando eu começo a ter uma vida de fé, uma vida de ousadia, uma vida onde não existe lugar para timidez, onde existe uma vida de compromisso, de fidelidade. O avivamento existe quando eu começo a consagrar o meu tempo, eu começo a estabelecer prioridades, eu entendo que a vida minha, a vida do ser humano, não se resume a simplesmente a esse mundo. O avivamento desperta em mim uma fome, um desejo por Deus e por Sua palavra. Essas são as características do avivamento. Mas a grande maioria das pessoas, principalmente os que são crentes, os que são evangélicos, quando fala de avivamento, eles têm alguns estereótipos, eles têm algumas visões extremamente erradas. Eu quero dizer para vocês que avivamento não é você se tornar um super crente. Avivamento não é você ser imune à dor, à doença, às dificuldades. Existem pessoas que quando acham que ser cristão, ser avivado, é desprezar a inteligência, é desprezar o intelecto, é você desprezar a palavra, é você desprezar até mesmo a sua limitação física. Existem pessoas que acham que se você é avivado, você não pode ficar doente, não pode nem mesmo ir ao médico, você não pode mais dizer está doendo. Existem pessoas que pensam que avivamento é você se tornar um super crente que nada lhe alcança, nada lhe toca, que você vai passar incólume totalmente, vamos dizer assim, sem sofrer dano nenhum nesse mundo. Em lugar nenhum da Bíblia você encontra isso. Mas essa tendência de ser super crente é você ser levado a uma vida espetacular, uma vida extraordinária,
como se agora você pudesse caminhar sobre as águas. Alguns entendem avivamento, aonde você vive uma total dependência das suas emoções. As emoções começam a dirigir a sua vida. Eu senti isso. Não senti um arrepio, se eu senti um arrepio é isso. Eu senti que não está legal porque eu não sei, tem uma coisa que não está boa. As pessoas supervalorizam as emoções. Vivem apenas pelo que sentem. Isso não é avivamento. Mas não apenas isso. Existem alguns que buscam uma visão exagerada de milagres e visões. Na reunião do grupo lá, quando falamos em avivamento, uma pessoa citou o caso de uma igreja, onde a ênfase é no milagre e no sobrenatural. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O milagre existe, as visões existem, mas eu preciso entender que o avivamento não é eu viver nessa dimensão de andar apenas em busca de milagres, de visões, de sobrenatural. Porque nós precisamos entender que essa dimensão existe, mas quando você faz uma busca exagerada por isso, em detrimento de uma intimidade com Deus, da palavra, você corre sérios riscos de ser iludido, ludibriado, enganado. Porque, gente, milagres, visões, revelações, predições existem fora da ação de Deus. E muitas vezes, para alguns, avivamento se torna uma forma de fanatismo. O que é fanatismo? A linha que separa o zelo do fanatismo é muito tênue. É quase como um homem que zela por sua esposa. Existe uma coisa entre você zelar por sua esposa e você ter ciúme doentio de sua esposa. O fanatismo é um ciúme doentio da esposa. O zelo é quando você cuida da sua esposa. Você não entrega a sua esposa de bandeja, você não expõe a sua esposa. Mas o fanatismo é um tipo de pensamento, de ideia, onde as pessoas buscam um avivamento e elas se tornam tão donas, tão certas, tão seguras de si, das suas experiências, que elas não conseguem lidar com o contraditório. Elas não conseguem amar quem contraria aquilo que elas acreditam. Elas não conseguem amar, usar de misericórdia para as pessoas que se comportam, pensam e agem de uma maneira contrária àquilo que ele age. Então eles simplesmente acham que avivamento é você repreender o diabo na vida de todo mundo que não concorda com o que ele acredita. Que todo mundo que não vai na igreja que ele vai. Que todo mundo que não pensa como ele pensa. Isso não é o avivamento que nós queremos. O avivamento que nós queremos, ele traz alguns resultados. E o primeiro resultado que o avivamento de Deus traz nas nossas vidas, a gente percebe quando Pedro fala, registrado no livro de Atos por Lucas, que diz assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Avivamento. Eu quero que você entenda que é uma vida espiritual abundante. É quando no seu interior existe a presença real de Deus através do Espírito Santo. É quando você experimenta no seu interior um rio que flui. É algo que se move, algo que, apesar de toda e qualquer realidade circunstancial ao seu exterior, ao seu derredor, a sua realidade interior é uma vida de abundância. E isso advém quando o Espírito Santo de Deus vem e me reveste, me dá graça. Vem e me toma de uma maneira toda especial. É uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. Avivamento traz como resultado uma vida abundante.
Deus quer que você viva uma vida que você não precisa constantemente estar buscando em subterfúgios, em recursos para satisfazer algo no seu interior. Porque é algo abundante, é algo tremendo, é algo poderoso de Deus no seu interior. É a vida que Deus tem para você, é a vida que Deus tem para mim. Esse é o resultado do avivamento de Deus. É algo que alguém pode fazer tudo na minha vida, mas nunca vai poder roubar isso de dentro de mim. Porque é algo que não se conhece com a cabeça. É algo que não se conhece lendo a Bíblia ou um livro. Não é algo que se experimenta, alguém transfere para você. É uma experiência pessoal única que cada um de nós precisa ter. É esse revestimento do poder, da graça, da ação de Deus. E receberão o dom do Espírito Santo, pois essa é uma promessa para vocês. Deus não quer que eu e você vivamos uma vida religiosa. Que eu e você vivamos uma vida formal. Ele quer fazer com que eu e você tenhamos uma vida espiritual abundante. O resultado de um avivamento, ele produz uma disposição na minha vida. Ele faz com que eu tenha uma disposição para servir a Deus. Ele me dá ousadia, ele me dá intrepidez. Se você ler nesse livro Dia a Dia, você vai ver que todas as pessoas que experimentaram um avivamento na sua vida, eles não tiveram medo de se lançar aos desafios que a vida lhe colocou. Eles eram ousados, eles eram intrépidos. Na primeira semana nós lemos a respeito de um pré-reformador antes de Lutero, Savonarola. Ele pregou e ele foi queimado em praça pública. Alguns anos depois, um outro jovem, Lutero, se levantou, esse fugiu e não foi queimado. Mas se facilitasse, teria sido queimado também. Mas a grande verdade é que em todos eles existia uma disposição, existia uma intrepidez, existia uma ousadia que os levavam a viver uma vida onde verdadeiramente eles estavam dispostos a fazer diferença com a sua vida, a se entregarem a Deus, ao trabalho do Senhor e fazer com que a sua vida tocasse a eternidade. O verdadeiro avivamento traz como resultado uma vida abundante no nosso coração, faz com que nós tenhamos uma disposição para servir ao Senhor, mas acima de tudo ela é uma fonte de poder espiritual que Deus nos dá. Por isso que Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Poder de Deus, poder espiritual. Deus está querendo nos dar essa ousadia, meus irmãos, para vivermos uma realidade que transcende a mediocridade de um evangelho apenas intelectual. Deus está querendo que você experimente e usufrua da sua vida dessa realidade, sem extremismos, sem doideiras, sem fanatismos. Mas o nosso Deus é um Deus que cura. O nosso Deus é um Deus que liberta. O nosso Deus é um Deus que transforma. Nosso Deus é um Deus que salva. Nosso Deus é um Deus que batiza com o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. E Ele está disposto a levar-nos a cada um de nós a essa experiência. Poderíamos pedir à irmã Carmen que falasse a respeito da cura do câncer. É algo aqui. Como falei na quinta-feira, a Bernadette estava aqui. Poderíamos falar de tantos exemplos que nós experimentamos da realidade de pessoas que ousaram em Deus. Porque Deus está querendo nos dar poder. Mas sabe o que acontece? Tem crentes que, se trabalhar numa empresa que o patrão for de alguma religião ocultista, eles ficam apavorados. Se ele tiver um vizinho de apartamento que for de alguma seita esotérica e pratica alguma coisa ou toca tambor, ele fica apavorado. Qualquer manifestação estranha, ele fica assustado, tímidos. Mas Deus nos deu poder. Deus nos deu autoridade
para em seu nome repreendermos os espíritos imundos.